Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Toda grande transformação no campo começa com uma pergunta, e toda resposta confiável nasce da pesquisa. Mas existe um desafio tão importante quanto produzir conhecimento, fazer com que ele chegue às pessoas certas. Em um mundo onde a informação circula na velocidade de um clique, nunca tivemos tanto acesso a dados, conteúdos, pesquisas, redes sociais e ferramentas de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, nunca foi tão importante saber diferenciar informação de conhecimento e conhecimento de sabedoria. O convidado deste episódio construiu sua trajetória exatamente nesse encontro entre ciência, comunicação e agro. Fernando Henning cresceu ouvindo histórias do campo nas visitas ao sítio do avô, no sul do Paraná. A curiosidade o levou à pesquisa. A pesquisa o levou às sementes. E as sementes o transformaram em uma das referências brasileiras quando o assunto é geração e compartilhamento de conhecimento para o agro. Pesquisador da Embrapa Soja e presidente da Abrates, a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, Fernando acredita que a ciência só cumpre seu papel quando ultrapassa os limites dos laboratórios e chega de forma clara, confiável e aplicável até quem toma decisões todos os dias dentro da porteira. Nesta conversa, falamos sobre comunicação, inovação, inteligência artificial, sementes, pesquisa pública e os desafios de transformar conhecimento técnico em decisões melhores para o campo. Também falamos sobre formação de pessoas, legado, responsabilidade na construção da informação e sobre a necessidade de preparar novas gerações capazes de interpretar, questionar e aplicar conhecimento em um mundo cada vez mais acelerado. Uma história que começa no campo, passa pela ciência e encontra na comunicação uma das ferramentas poderosas para construir o futuro da agricultura brasileira. Fernando Henning, cara, que satisfação recebê-lo no podcast do Patrone. Costumo dizer que sempre quando eu estou em evento, né, e surge a oportunidade, a gente consegue matar aquela vontade de trazer conhecimento ainda mais aqui para o nosso bate-papo, para que as pessoas possam também ter a oportunidade de adquirir mais informação com as pessoas, né, que tornam-se referência a cada dia na nossa atividade, né, no nosso agro. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente está hoje, né, vai ter passado o tempo até quando o pessoal estiver ouvindo o episódio, mas a gente está aqui ainda na Febrazen, a Feira Brasileira de Sementes, realizada em Rondonópolis, aqui entre os dias 17 e 18, de junho, aqui de 2026, em Rondonópolis, Feira Brasileira de Sementes, a Febrazen, 5ª edição, e o Fernando está por aqui, claro, trazendo também conhecimento, fortalecendo aquele network, trocando experiências, e aqui a gente vai bater um papo sobre isso. Cara, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Patrone, muito gratificante estar aqui, eu que sou um grande consumidor de todo o conteúdo que você publica, dizer para ter a chance de estar aqui contribuindo e falando é algo que me deixa muito feliz e contente. Você é um cara que estuda, pesquisa, né? A gente vai falar um pouco do teu histórico mais adiante, e a gente costuma, especialmente em eventos, reforçar a importância da divisão de conhecimento para que ele seja multiplicado, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, parafraseando aqui o Paulo Ozaki do AgroResenha, que trouxe uma vez uma conversa, a gente falou sobre isso, claro que ele também estava parafraseando outras pessoas, mas esse é o conceito, né? O que é dividir conhecimento para você e adquirir conhecimento, como você diz, gosta de ouvir, gosta de estar acompanhando? Fala o que isso significa para você. Ótima reflexão, Patrone. Dividir conhecimento hoje para mim, na minha atividade cotidiana, que é ser pesquisador da Embrapa, empresa pública brasileira, vou te dizer que é o meu grande desafio. Dividir o conhecimento não é apenas você publicar um trabalho, escrever uma circular técnica da Embrapa, publicar algo no site da Embrapa, não, é você comunicar bem o que você está gerando. Dividir conhecimento hoje como Embrapa é uma das missões mais importantes que nós temos. Nós temos ali diversas coisas que nós fazemos, né? Dentre elas, por exemplo, treinar alunos, estudantes. Diariamente nós estamos dividindo conhecimento com eles. E o que me preocupa? É se eles estão conseguindo entender de fato o que nós queremos passar. Mas eles estão do meu lado, eles estão ali pessoalmente, e isso é uma coisa que me deixa mais tranquilo.
Nós temos cursos, por exemplo, de formação de pessoas relacionados à qualidade de sementes. Curso de ACOM, que une a parte de tetrazóleo e patologia. Curso de vigor. E eu vejo que, mesmo a pessoa estando na sala de aula, muitas coisas que nós tentamos comunicar, às vezes não chegam no ouvido da maneira como nós achamos que ela deveria estar chegando. Me causa essa dúvida, me causa essa preocupação. E aí eu fico pensando, e aquilo que eu estou comunicando, por exemplo, hoje aqui, ou que eu estou comunicando via mídias da Embrapa, como que está chegando no público que eu não vou ter contato físico, que não vai ter a chance de, às vezes, conversar comigo, né? Então, isso é um grande desafio hoje que nós temos no agro. Eu acho que a gente tem que comunicar cada vez melhor, né? A gente tem diversas ferramentas hoje. Me assusta um pouco, às vezes, imediatismos das pessoas quererem achar que apenas um meio de comunicação mais prático para elas é aonde vem de fato uma fonte fidedigna de informação, principalmente para quem trabalha com pesquisa, como é o meu caso, né? Porque a gente sabe, WhatsApp, Instagram, mídias, eles aceitam tudo, tá? Mas qual a fonte disso aí, né? Eu tenho que sempre buscar a minha fonte. Você, como jornalista, sabe disso, né? Como um grande comunicador, e a minha fonte, né? Então, acho que a comunicação no agro está passando por tudo isso. O que eu tento fazer lá, a minha equipe de sementes tenta fazer, e aí eu já gostaria de entrar num assunto. Eu tive a sorte de entrar numa equipe que lá atrás, na década de 80, para ser exato, em 84, concretizou um treinamento, que se chama um treinamento teórico e prático em tetrazóleo e patologia de sementes, que é o curso de GIACOM. Por que isso é importante, Patrone? Que com esse avanço que nós tivemos de trazer as pessoas para dentro da Embrapa Soja, conviver com elas durante uma semana em teoria e prática, a gente não treinou só pessoas, nós desenvolvemos as metodologias, nós melhoramos o entendimento sobre a patologia de sementes, sobre fungos, sobre a frequência deles nas sementes de soja, se a incidência deles pode acarretar algum efeito na qualidade ou não, de fato. Nós melhoramos a metodologia de tetrazóleo, né? O Franço e o Francisco se dedicaram muito a isso, o Ademir na patologia, né? Fazendo o quê? Adaptando essa metodologia. E hoje nós somos uma referência internacional nesses testes, né? Principalmente no teste de tetrazóleo. Então, assim, eu acho que isso, na época, com as ferramentas que eles tinham, eles conseguiram comunicar muito bem, dividir o conhecimento muito bem. E como que nós vamos continuar agora? Muitas vezes as pessoas falam, mas é muito caro ir para Londrina, o voo tá caro, ficar uma semana fora do emprego, o patrão não quer e tal. A gente entende, né? Mas ainda, o dividir o conhecimento em cima desses testes, a pessoa tem que zelar pela fonte. Então, venha até a Embrapa, a gente convida, né? Faça esse curso de fato, né? Então, essa proximidade, essa aproximação no agro ainda é muito necessária. Excelente. Por isso que a Febrazen é necessária, por isso que um congresso de sementes é necessário. Essa aproximação dos pares é essencial. Excelente. Cara, e aí você vai falando, Fernando, e vai trazendo algumas memórias aqui à minha mente. Nessas 2 décadas de carreira como jornalista e focado no agro, um ponto que nós, enquanto comunicadores, né, a gente sempre debateu, era justamente o fato de que, isso não estou falando de hoje, né, mas de um passado próximo, de que a comunidade científica, estou generalizando aqui, ela ficava muito restrita e com foco muito grande em publicar os papers nas revistas especializadas, porque isso abastece a comunidade científica, mas fica até ali. Não consegue romper ou não conseguia romper aquela barreira e chegar até o grande público, a grande massa, as pessoas que vão ser beneficiadas por aquele conhecimento prático, né? Isso foi uma crítica positiva durante muito tempo, a gente falou muito sobre isso, e hoje a gente vive, como você disse, uma era da instantaneidade, da informação rápida, de todas as mídias que aceitam tudo, né, as redes sociais, e a gente tem ao mesmo tempo essa possibilidade de levar esse conhecimento de maneira muito rápida, mas com a ressalva que você disse de muitas vezes ser uma fonte única e a pessoa não checar e viralizar aquilo. Então é uma linha tênue, mas eu acredito que partindo desse princípio, a gente tem agora uma ferramenta muito forte, ou ferramentas muito versáteis para que essa informação que estava restrita aos papers, ela possa ganhar volume, possa ganhar público, mas ao mesmo tempo, né, com toda a ressalva que você disse. Estou falando besteira, você concorda? O que você acha disso? Não, realmente ficava muito restrito à comunidade científica? Eu acho excelente essa tua reflexão, né? E aqui eu vou te colocar, por exemplo, o Fernando pesquisador, a pessoa que já foi aluno de pós, né, mestrado, doutorado lá em Pelotas. A gente perseguia o quê? Eu quero ter a minha hipótese,
O meu objetivo, experimentação e publicar um trabalho de alto impacto, né? A gente corria atrás disso, né? Até porque eu sempre gostei muito dessa área de pesquisa, então eu gostaria que o meu currículo fosse competitivo, né? Perante os outros. Então a gente buscava isso. E quando eu cheguei no meu primeiro emprego, que foi na iniciativa privada, e depois cheguei na Embrapa, com a equipe que tinha essa pegada de trazer as pessoas e difundir o conhecimento, transferir a tecnologia, eu revi vários aspectos. O primeiro deles, para minha carreira, para minha vida profissional, é importante o trabalho científico, é importantíssimo, é essencial. Eu acho que todo pesquisador, ele tem que ter o seu banco de dados, independente se ele está publicando em revistas de alto impacto internacionais, em inglês, né? Se ele está comunicando via alguma coisa mais prática, né? Mas ele tem que fazer com que isso também chegue no outro público. E o pessoal usava um termo, a gente tem que chegar, a tecnologia da Embrapa ela tem que chegar da porteira para fora. Não pode ficar restrita ao nosso currículo Lattes, você ser um pesquisador renomado lá no currículo Lattes fantástico, isso é muito bom, isso é essencial, mas a gente precisa comunicar isso para o grande público. Hoje com as ferramentas de IA, o que eu já vi os meus estagiários fazendo? Falei para eles, olha pessoal, agora nós vamos estudar um pouquinho da fisiologia da semente para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, da patologia e dos testes de vigor. Então estão aqui 3 trabalhos científicos que vocês têm que ler, importantíssimos. Eles usaram a IA. Num primeiro momento eu fui extremamente preconceituoso. Eu falei, não, vocês têm que ler. Só que assim, olhando para eles, estavam começando, usaram a IA de uma maneira inteligente. IA me ajuda a ler, dar uma resumida. IA, não entendi esse gráfico, o que ele quer dizer? Então, o nível de discussão que nós conseguimos gerar usando ferramentas novas fez com que eles entendessem muitos trabalhos. Então, eu perdi aquele preconceito, aprendi com eles também, essa nova geração que está chegando, e vi que, não, as novas ferramentas elas podem ser muito úteis, bem utilizadas, muito úteis. E isso, hoje, está na mão do produtor rural também. Então, tem muitas pessoas que me ligam questionando, por exemplo, resultados dos ensaios de rede de tratamento de sementes. Ele já passou a circular técnica lá, que tem 40, 50 páginas, numa IA e pediu, resuma para mim, para os fungos tais e tais, o que está bom e princípios ativos. Então, ele já começa uma ligação, uma pergunta pelo WhatsApp, num nível que você, opa, a pessoa buscou o conhecimento. Então, isso deixa a gente feliz, contente. Acho que isso é dividir também. Com essas ferramentas novas, quando bem utilizadas, sou extremamente favorável. O que eu não sou favorável nesse caso? Perguntar para a IA, eu sou produtor, quero tratar minha semente, qual fungicida eu devo usar? Não faça isso. A IA não vai te deixar sem resposta, né? Sendo pelo lado bom ou ruim, não vou usar o certo ou errado, né? Ela vai te dar uma resposta, então cuidado. Então, se você usar a IA de maneira correta, importantíssimo hoje, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui para quem está ouvindo a gente? Ninguém tem preconceito contra nada, pelo contrário. A informação ela vai continuar sendo gerada no paper, numa publicação técnica da Embrapa. Não tem preconceito contra isso. Usem ferramentas para acessar isso e para tentar ver o que estão comunicando sobre ela. Vamos ter o que então? Massa crítica mais bem formada, mais bem informada, né? Eu acho que esse é o grande aspecto que eu gostaria de ressaltar. E dentro da Embrapa a gente tem vários debates sobre isso. Como que a gente pode comunicar melhor? Um exemplo prático que eu vejo desde a época que eu estou na graduação. Os ensaios de rede que começaram com o boom da ferrugem da soja. Nós tivemos que fazer uma comunicação rápida e prática para o setor sobre eficiência de fungicidas. Fizemos um site do consórcio anti-ferrugem, capitaneado pelo Dr. Tadashi, depois continuado por toda a equipe, né? A doutora Cláudia, o Dr. Maurício, Meyer, enfim, todos os colegas que estão lá na Embrapa Soja, e eu vejo como eles conseguem comunicar via uma publicação oficial e chegando até numa recomendação agronômica de fato, ou seja, a gente transpôs a porteira da fazenda da Embrapa. Isso deixa a gente muito feliz, isso é comunicar bem. Como fazer isso na ciência e tecnologia de sementes? A gente está melhorando a cada dia. A gente, como equipe de sementes, a gente tem os cursos, os treinamentos, mas a gente precisa ir além. É usar mídias, é incentivar. Vamos deixar o link da publicação, porque aqui está a fonte. Quer usar uma IA, mas peça para ela pesquisar nessa fonte aqui, para evitar o ruído.
Excelente. Começamos nosso bate-papo com uma reflexão mais profunda, mas muito legal, que acho que é muito oportuna para quem está ouvindo. Ficou um recado bacana. A Agrosol Sementes nasceu em Mato Grosso, no coração de uma das regiões mais produtivas do mundo, e há mais de 2 décadas trabalha com um propósito claro: unir tecnologia e conhecimento técnico para garantir sementes de alta qualidade ao produtor. Com uma estrutura moderna de produção, beneficiamento e tratamento industrial de sementes, a empresa se consolidou como referência na multiplicação de sementes de soja, atendendo produtores em todo o Cerrado e contribuindo diretamente para o desempenho das lavouras brasileiras. Mais do que produzir sementes, a Agrosol construiu uma cultura baseada em qualidade, inovação e credibilidade. Essa é a força da Agrosol. A força de uma equipe que trabalha com planejamento, precisão e dedicação em cada etapa do processo. A força de uma empresa que conecta campo, ciência e indústria para transformar tecnologia em produtividade. Porque quando a semente é forte, o agro também é. Afinal, onde tem sol, tem força. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Vamos lá, Fernando, só para a gente conseguir te apresentar para quem está nos ouvindo, já ouviu aqui alguns minutos da nossa prosa, você tem no sangue o campo. Me fala um pouquinho da tua origem, né? Quem é o Fernando Henning, como que você busca seguir para o caminho da pesquisa, o que te leva para esse mundo da pesquisa? Esse foi um mundo que me despertou muito cedo, até pelo exemplo que eu tinha dentro da minha família, né? Tanto meu avô, um produtor rural pequenininho lá do sul do Paraná, produtor de erva mate, ali, vaquinha de leite, uns carrinhos velhos para ir pro sítio, né? Aquela desculpa, né? Tem que ir lá pro sítio, mas na verdade era aquela coisa de nunca perder o contato com uma atividade que ele era a origem dele, né? Então, para nós, era como se fosse um ponto de referência, as férias de julho ir para lá, fazer erva mate junto com o vô. Mas depois eu também vi, por exemplo, meu tio, né, o Ademir Henning, né, meu tio mais velho, que era pesquisador da Embrapa, foi estudar fora, trouxe conhecimento de fora, da Dinamarca, Estados Unidos, aí me apresentou essa parte da ciência e tecnologia de sementes, já quando eu estava na graduação, né, me auxiliou muito aí durante a minha carreira fora da Embrapa e depois como colega da Embrapa. Então, assim, sempre tive muito esse incentivo, né? E esses modelos, né? Então, que querendo ou não, servem como uma base para tudo aquilo que eu estou desenvolvendo hoje. Então, um pouquinho, assim, do que eu vivenciei foi isso. Me formei na Estadual de Santa Catarina, que fica em Lages, né? Então, uma universidade que, para a época, era uma grande referência em termos de qualidade de ensino. Busquei um ensino público porque as opções eram poucas na época, né? E, assim, foi uma universidade que me abriu portas para várias coisas. Dentre elas, por exemplo, começar na iniciação científica, onde eu me vinculei à área de pesquisa, onde ia conversando com um tio pelo telefone, né? Não existia o WhatsApp, o celular era muito difícil ter, né? E aí a gente ia trocando ideias, ia amadurecendo isso, vendo os outros colegas que falavam, não, eu quero ir mais para a parte comercial. E aí definindo, bom, para qual lado que eu vou, né? Então, aí foi surgindo essa questão da pesquisa. E deu tudo certo. Sou muito grato à universidade e principalmente à universidade que me recebeu depois, na pós, que é a Universidade Federal de Pelotas, que me propiciou ter um contato com um time de professores muito talentosos na época, que tinham essa visão. O que eu estou ensinando na sala de aula e o que o mercado está demandando, então sempre expunha muita gente, né? Um exemplo, por exemplo, o professor Silmar Pesce, né? Que a gente nem precisa falar da pessoa dele, né? É uma pessoa que é uma referência. E aí, assim, a gente sempre com esse contato. Bom, a pesquisa está aqui, mas lá fora tem uma demanda. Lá fora tem um evento técnico que eu tenho que comunicar. O que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que pesquisar. E nessa época a gente conseguiu unir o útil ao agradável. Por que eu estou falando isso? Que nessa época, junto comigo na pós, a minha esposa também trilhou por esse mesmo caminho. Então a gente dividia muito isso, até dentro de casa, né? Então a gente queria ir para essa área. Então surgiu mais ou menos assim.
Você teve alguma dúvida quando ia definir a profissão que você iria seguir pela agronomia? Tive diversas dúvidas. Opa, Que era a concorrente da agronomia aí? você não vai acreditar. Esse que é o bom, vamos lá. Era tão fadada a medicina. Olha Por só. quê? Porque a gente tinha muita aquela visão, né, de escola, né? Principalmente escola pública, de onde eu venho, né? Era aquela visão assim, e aí? Ah, não, olha, acho que na medicina você vai ter uma carreira, você pode te galgar por uma posição muito boa. Mas depois vendo assim tudo que tinha, o contexto, a realidade que nós vivíamos, né? Eu falei, não, o meu negócio é outro, é esse aqui, né? E Legal. aí a gente foi fazendo aqueles testes para ver o perfil, tudo, né? E sempre fechava agronomia ou veterinária. Eu disse, bom, acho que o mais perto da medicina seria o quê? Uma veterinária, mas eu decidi ir para agronomia. Legal, legal. Você lembra a primeira imagem que vem na tua cabeça de campo? Você falou, né, do seu avô. A primeira imagem que vem da infância aí. Da Uma área imagem rural. da infância? Excelente essa pergunta. Eu vejo exatamente isso. Eu vejo minhas férias de julho, eu vejo eu chegando no sítio do meu avô. Ele lá com aquele sorrisão, vendo que os netos, até então da cidade, né, estavam indo para lá e ele tendo a chance de deixar a molecada suja, fazer a molecada trabalhar, né? Então é exatamente isso. É essa Legal. visão que eu tenho. Legal. Você é natural de onde mesmo, Fernando? Você Eu falou no nasci off em Rio aqui. Negro, Rio mas Negro. o meu pai sempre trabalhou na parte de informática, né, num banco, e então nós morávamos próximo a Florianópolis. Que bacana, que bacana. E aí, cara, você segue carreira, vai estudando e você entra na Embrapa. Você está na Embrapa Soja há 14 anos. 14 anos. Me fala um pouco do teu trabalho lá como pesquisador. Meu trabalho na Embrapa Soja, eu comecei junto com a equipe de Ciência e Tecnologia de Sementes em 2012. Anteriormente, tive o privilégio de fazer parte do time de pesquisa da DuPont Pioneer, onde eu saí de uma pós que tinha me dado várias chances para ver coisas diferentes dentro da área de sementes, voltadas à biotecnologia, até por muita influência do próprio professor Silmar, também do meu orientador da época, que era o Paulo Djalma Zimmer. Eu desenvolvi muito essa parte da biotecnologia, né? Porque eu já cheguei lá querendo fazer aquela coisa mais agronômica, tratamento de sementes e tal. Não, vamos fazer coisas diferentes que você não conhece. Vamos te desafiar aqui para te preparar para depois. E deu certo, porque daí a DuPont Pioneer me chamou, fiquei 3 anos lá, tendo contato com essa parte de melhoramento molecular, gestão de dados, experimentação pelo Brasil todo, conhecer o exterior, que eu nunca tinha ido, né? E aí, em 2012, a Embrapa Soja me convocou, porque toda e qualquer contratação da Embrapa para a parte de pesquisa é mediante concurso público federal, né? Então eu tinha ficado no cadastro de reserva, e aí deu certo, desenrolaram as vagas, me chamaram para Londrina e eu não tive dúvidas. Eu disse, opa, Londrina, com a equipe que eu tanto leio, tanto respeito, né? Que até o meu próprio tio fazia parte na época, né? Eu não tive dúvidas. Me desliguei da Pioneer, fui para a Embrapa e lá eu tô há 14 anos. O que o Fernando pesquisador está olhando hoje e para o futuro agora? O que a gente deve ficar atento aí? Ótimo. Desde a época que eu entrei, eu olho principalmente essa questão da comunicação, Patrone, me preocupa muito. A qualidade dos treinamentos com a qual eu sou inserido, com a qual minha equipe tem essa inserção tão forte, né? Desde 84, acho que é um dos cursos mais antigos do agro do Brasil. É o curso da Embrapa Soja voltado a essa parte de treinamento em patologia e tetrazóleo. Então, me preocupo muito com isso, em sempre entregar algo de qualidade, tá? A maioria das pessoas que eu conheço aqui no evento hoje são pessoas que passaram por lá, que treinaram conosco, então me deixa muito feliz de encontrar as pessoas, elas sempre com feedback positivo para todos da nossa equipe, né? Uma outra coisa que eu me preocupo é em sempre trazer dados de qualidade para fortalecer esse setor. Sementes parece que tá tudo certo, não tá. Cada safra é um desafio novo, cada safra é uma demanda nova, é uma cultivar nova, é um produto novo, né? Hoje a gente recém saiu de uma discussão com grandes nomes, né? Com a Fátima, com o França, com o Géry, com o Jonas sobre isso, e a gente sabe, cada safra é um desafio novo, então me preocupo de sempre antever isso, né? Lá nós temos um time da biotecnologia, do melhoramento, que estão trabalhando forte na parte de seca,
E aí, como é que a parte de sementes pode interagir com eles? É o que a gente está tentando fazer, né? Usar ferramentas, por exemplo, hoje de edição gênica para melhorar a qualidade. Hoje a gente está falando aí em mudar um perfil de óleo de soja, dele ter mais ácido oleico por causa do SAF, que logo a gente vai ter uma destinação de soja no mercado que nós vamos ter que melhorar a qualidade desse biodiesel, né? Ou desse combustível. E no SAF, você sabe, combustível de aviação, erro não pode acontecer, né? Não tem acostamento lá em cima. Então, assim, a gente tem que estar sempre participando dos eventos, sempre atualizado, entregando coisas que realmente tenham qualidade, coisas que eu digo são dados, experimentos, publicações para toda essa comunidade que demanda tanto, né? E, assim, o que eu penso também hoje eu estou num centro nacional que é referência em pesquisa de soja. Eu tenho colegas ali que são grandes expoentes na pesquisa, né? Plantas daninhas, na fitopatologia, no manejo do solo, da cultura. Eu sempre tenho que olhar o que esses caras estão falando e aprender com eles, né? Como pesquisador eu aprendi que a cada dia a gente tem que estar aberto a aprender um desafio novo e sempre ouvir o que eles estão falando de novidade, por exemplo, no manejo de plantas daninhas e pensar na área de sementes. Então, quem diria que um dos grandes desafios que nós teríamos aí com China seria a presença de sementes e plantas daninhas, por exemplo. Poxa, um negócio que a gente não imaginava que seria tão frequente. E aí? Como que a gente vai lidar com isso? Nós temos que prever. Na parte de beneficiamento a gente dá conta, está mostrando que tem grandes desafios aí. Então a gente já tem que começar unindo essas arestas todas, né? E um centro de soja hoje me possibilita isso. Ficar perto dessas pessoas que conseguem comunicar muito bem o que estão fazendo nas suas áreas e já ir trazendo para a área de sementes, né? Produção, para tecnologia. Legal. Bacana, cara, acho que bem bacana isso e os pontos que você trouxe, né, nessa análise da importância do treinamento, da comunicação, de, né, realmente fazer com que toda a comunidade envolvida cresça, né, e com isso os resultados de campo evidentemente serão sempre melhores. Isso. Me fala um pouquinho da Abrates, cara, Claro. que você está presidindo, a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes. Isso mesmo. A Abrates, ela é uma associação técnico-científica, né, voltada a essa questão de difundir ensino, conhecimento em ciência e tecnologia de sementes, promover eventos. Congresso Brasileiro de Sementes é um dos grandes destaques, né, que a Abrates promove, mas ela é uma associação hoje que gera conhecimento, por quê? Porque a gente também tem convênios com universidades para ministrar treinamentos, por exemplo, na parte de metodologias de análise de sementes, formação de responsáveis técnicos, toda a parte de amostragem de sementes. Então a gente tem esse tipo de vinculação com universidades que são grandes referências aí, né, nessas áreas. Nós também temos a missão, né, de compor bibliografias que servem como referências para a área. Ao exemplo do que foi falado na palestra hoje, o Manual de Vigor, que traz tudo aquilo que lá fora, por exemplo, uma ISTA, uma International Seed Testing Association, publica em inglês, a gente traduz, a gente valida e publica em português para que os nossos grandes clientes aqui do Brasil, sementeiros, as pessoas que estão nos laboratórios de controle interno de qualidade principalmente, tenham acesso a essas metodologias. Então a Abrates é tudo isso e principalmente é a associação hoje que consegue reunir grandes especialistas focados na palavra qualidade de sementes. E para fazer isso nós temos 4 grandes comitês também, Comitê de Sementes de Espécies Florestais, Sementes de Espécies Forrageiras, Comitê de Patologia de Sementes, o COPASEM, e o mais novo deles agora, que é o Comitê de Análise de Sementes. Todos esses comitês, eles têm grandes nomes expoentes nas suas áreas, né, que se reúnem, que debatem, que levam, por exemplo, comunicam, comitê de análise, com as atualizações das regras de análise de sementes, diversas dúvidas, diversos pontos foram trazidos para dentro desses comitês e foram comunicados pelo Google Meet para todos os associados. Está acontecendo isso, está atualizando isso. Então a gente consegue promover essa integração. Tá? A gente democratiza a chegada dessas informações. Nós temos uma relação muito estreita com diversas outras associações, né? Com associações de produtores, como por exemplo a Prosmate, então a gente recebe muita coisa deles também,
Apazem do Paraná e várias outras do país todo, né? Nós temos aí forte a atuação junto às comissões de sementes e mudas. Então, quer dizer, a Abrats, ela é técnico-científica, mas ela também vislumbra aquilo que está como dúvida no setor produtivo. Nós sempre estamos participando desses fóruns. E, claro, municiando todos com publicações, cursos, treinamentos, sejam eles online ou presenciais. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Você citou o Congresso Brasileiro de Sementes. Me fala do congresso desse ano. Ele acontece, é bianual, né? Bianual, Me fala patrão. da edição 2026. Isso. A edição 2026 do Congresso, né, ela tem como tema central que a semente é o alicerce, né, da ciência, da tecnologia, da produção e da inovação. Hoje nós estamos aqui no lado do evento que fala que a semente é o elo, né? Semente é tudo, né? A gente está vendo, né, como a gente permeia dentro do assunto sementes. E o Congresso Brasileiro de Sementes é exatamente o grande fórum. Hoje eu posso dizer aqui com o maior orgulho, né, que eu estou presidindo ele, porque eu estou como presidente da Abrats. É o maior fórum técnico-científico latino-americano que se discute ciência e tecnologia de sementes. Em paralelo com esse congresso que vai ocorrer de 25 a 28 de agosto, no Rafaim Palace, ali na parte de exposição desse hotel, nós vamos ter em paralelo, em cada dia, um simpósio. Então, no primeiro dia vamos ter o simpósio de sementes e espécies forrageiras, no segundo, simpósio de análise de sementes, terceiro dia, simpósio de patologia de sementes e no quarto dia, o simpósio de sementes e espécies florestais. O congresso, ele tem toda essa parte científica, mas ele tem a preocupação, Patrone, de trazer o público produtor. Como eu falei, a Abrats, ela também é a Prosmate, ela também é a Apazem, ela também é a Pseng, ela também é a Procesc e tantas outras associações que eu não vou citar aqui, que são muitas, né? Também são as comissões de sementes e mudas de todos os estados, então nós temos um dia dedicado a esse assunto. As CSMs, as atualizações que nós estamos tendo em termos de legislação, de normas, de produções e principalmente é um dia que a gente faz questão de manter para que o produtor se sinta parte. O que nós tínhamos até um tempo atrás? Congresso Sementes é só coisa de cientista e professor. Não é. O que eu quero falar para o público é que não é, pessoal. A gente faz questão de manter um evento que é chão de fábrica. Tudo aquilo que vocês vão ver, lançamento de um trabalho técnico-científico, esse trabalho, com certeza, amanhã ou depois está chegando uma tecnologia nova na sua propriedade, que é um produto novo de tratamento de sementes, uma técnica nova para avaliar a qualidade dessas sementes. Então, o congresso é isso. Nós temos lá dentro dele também uma arena de inovação, onde a gente guarda esse espaço com o maior respeito e carinho para que as empresas que estão lá como patrocinadoras, elas comuniquem o que as inovações em processos, produtos, que eles estão trazendo para os seus estandes, para que eles tenham a chance também de comunicar para o público, falar, dar palestra. Tá? Então a gente tem os espaços de palestra técnica, nós também temos a comunicação que é mais, digamos, mais técnica e um pouquinho comercial, e nós temos também sessões pôsteres. É um congresso que está aí com mais de 600 trabalhos escritos, que é o que? Isso significa para mim que, mesmo no momento como a gente está vivendo de crise, de orçamento apertado, principalmente para pesquisa pública, né? Pessoal, as universidades estão levando para lá os seus alunos, os seus resultados de trabalho e, principalmente, estão interagindo junto com esse público técnico do congresso. Então, a sessão pôster ela ocorre em paralelo com o espaço de avanço tecnológico, dentro de um espaço que a gente chama coffee break, intervalo, para que todo mundo possa passar pelos stands, possa passar pelos pôsteres, e isso promove o quê? Network, integração, interação, discussão, que a pessoa que está no stand da sua empresa tenha a chance de passar num pôster e converse com o futuro profissional. É um estudante de pós, é um estudante que está ali, que está levando o seu trabalho, os seus resultados, e promova essa integração. Então, o Congresso de Sementes é tudo isso, Patrone. Além da parte técnica, que a gente cuida com o maior carinho, né? Às vezes as pessoas acham, o pessoal da Embrapa Soja está organizando, porque eu e o França estamos ali na frente da gestão como presidente e vice, o assunto vai ser só soja. Não.
Congresso Brasileiro de Sementes, além dos simpósios, a gente fala de algodão, a gente vai falar de sorgo, a gente vai falar de pulsas, a gente vai falar de ornamentais, nós vamos falar de pessoas, de processos dentro da empresa de sementes. Nós também vamos falar de soja, mas nós vamos falar dentro de grandes assuntos que são inerentes à produção de sementes. Então, é mais ou menos o resumo do que nós vamos ter aí. Legal, cara. De 25 a 28 de agosto, em Foz do Iguaçu, com toda essa gama de informações, de conhecimento, né, em diferentes segmentos da área de sementes, né, em diferentes culturas, muito legal, muito amplo, né, e é assim que é bacana, porque a gente abriu o bate-papo falando da importância da comunicação e dos grandes eventos para que essa comunicação, ela consiga circular e assim a gente vai multiplicando lá, né, então é muito bacana, é um palco perfeito para que o público, né, quem participar realmente seja abastecido de informação e ajude também a multiplicar, a disseminar todo esse conhecimento. Fernando, vamos para a reta final aqui do nosso bate-papo? Bora. A gente tem 3 perguntas tradicionais aqui, são bem simples. A primeira talvez é que vai te exigir um pouco de reflexão, porque é o que acontece normalmente aqui nos episódios. Tá bom. Qual a pergunta que o Fernando Henning gostaria de responder um dia, mas a pergunta que até hoje não te fizeram? Excelente pergunta. Esses dias, num curso de sementes, uma pessoa quase fez ela. E eu falei, rapaz, você bateu na trave, hein? Olha só. Uma das coisas que eu mais me pergunto, né? O que vai acontecer nos próximos tempos aí com todo esse conhecimento que nós temos e como que ele vai chegar no público final? O que a gente pode fazer para melhorar, reduzir ruído, para fazer com que isso chegue de fato e a cadeia continue a exemplo do que foi a comunicação, do que foi a agregação do conhecimento, por exemplo, para um Mato Grosso, para uma cidade como essa que nós estamos aqui hoje, realizando isso, né, ao vivaço aqui, vendo esse coração pulsante do agro acontecer. Há 40 anos atrás, o que era essa cidade? E isso aqui, na viagem agora, vindo de Cuiabá, eu estava conversando com o motorista, ele falou, olha, Rondonópolis ela é composta principalmente por eventos e por pessoas que vêm de fora e fazem isso que vocês estão fazendo, trazendo esse conhecimento. Rondonópolis precisa disso, e não é só Rondonópolis. Eu diria, é o Brasil como um todo. A gente precisa disso, e a minha preocupação a gente tem que fazer isso ecoar bastante. Nós trabalhamos no agro, né, que é uma área muito ávida por isso, muito demandante, mas me preocupa muito, como que, principalmente com ferramentas novas, às vezes a gente está sendo simplista demais. A gente está querendo achar caminhos para ser muito rápido, muito assim, eu vou assistir um rio e já sei o que eu vou tomar de decisão em relação a cultivar, a tratamento de sementes. Não é por aí. Essa é a minha grande preocupação. A gente vai ter um banco de dados enorme, mas será que lá na ponta a gente vai ter maturidade e preparo para interpretar o que tem nesse banco de dados? Por quê? Porque eu tenho certeza que não vai ser a inteligência artificial que vai fazer isso e vai te passar pronta a receita. Porque as coisas no agro, na agricultura, elas são muito dinâmicas, tem muitas interações. Então essa é a grande pergunta número 1. Legal. Que eu gosto sempre de estar pensando nela. Legal, é uma resposta ainda em formulação, né? A gente vai constantemente ampliando essa resposta, trazendo análises diferentes. Bem legal, bem legal. Realmente, se a gente parar a pensar um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente via, quando começou a falar-se muito, né, da importância dos dados, de você conhecer cada hectare da fazenda, cada talhão, falava-se muito na geração de dados e depois passou a pergunta seguinte, que era o que fazer com tantos dados, né? Como analisá-los e a partir daí tomar decisão. Então agora com inteligência artificial e com essa geração de conteúdo instantânea, imediata, realmente é uma pergunta a se pensar, né? Como extrair todo esse leque de conhecimento as respostas mais condizentes com aquela realidade, mais coerentes para aquela ação. Muito bacana. Um outro ponto aqui, Fernando, uma curiosidade sobre você, cara. Algum hobby, algo curioso que só as pessoas mais próximas aí saibam. Curiosidade sobre o Fernando, legal. Acho que tem várias, mas uma que eu sempre, quando eu falo para as pessoas, elas ficam surpresas, assim, né? Alguns que me conhecem agora acham que eu sou um cara, assim, extremamente... você é um cara aberto, tranquilo. Não, sou extremamente tímido, envergonhado, bem fechado mesmo, né? Eu sou muito caseiro, né? Curto muito minha família, minha filha, né? Nossa, adoro isso. E assim, um grande hobby que eu cultuo
é gostar de carro velho, por causa do meu avô. Então, o que eu gosto mesmo é ter o meu Fusquinha lá, volta e meia eu pego ele, dou umas voltinhas. Quando eu falo, né, no Fusca, os caras, que? Dessa altura? Você gosta de Fusca? Puta, Fusca! Mas adoro. E cultivo isso e tento fazer a minha pequena gostar também. Qual a idade dela? 4 anos. Desde pequenininha já vai, começa com coleção de miniatura e por aí vai, muito bacana, cara. E o Fusca, particularmente, ele é um carro que ele é um jeito diferente de dirigir, o pedal é de cima para baixo, é diferente, né? Totalmente. Então é uma coisa realmente, eu me recordo que as poucas oportunidades que eu tive de dirigir, eu me recordo que parecia muito com um kart, ele se assemelhava muito com um kart na maneira de guiar, você tem um carro ali na mão, muito bacana. Isso legal, isso uma boa. Eu gostava bastante, isso eu herdei do meu pai, eu e meus irmãos, né, do meu saudoso pai, a paixão por Opala, pelo Diplomata. O carro é um carro maravilhoso, hoje é mais difícil de andar com Opala, porque hoje é preciso pensar bem, enquanto ele ainda não é totalmente... Tinha a versão etanol, né, mas realmente você pisava um pouquinho e você ia metade do tanque, tá tudo certo. Paixões que ficam por aí. Fernando, as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, como é que você tá lá? Você tá no Instagram, tá no LinkedIn? Como que as pessoas te acham lá? Tô no Instagram, tô no LinkedIn. Confesso que eu sou muito ruim nessa parte, Patrone. Tô até tentando pegar alguns exemplos, como por exemplo com você, para gerar um conteúdo legal. Não é o meu métier esse, né? Mas eu quero comunicar melhor o que nós geramos como Embrapa, como Abrats. Então isso que eu quero fazer. Aí eu tô em todas essas mídias aí, né? Mas assim, querendo me achar, por favor, a gente tá nos grupos de WhatsApp de sementes, pode me chamar lá. Às vezes eu não consigo responder já de bate-pronto, né? Tem várias pessoas que vêm, posso conversar com você por aqui? Claro que pode. Pelo amor de Deus, a gente tá ali, tá próximo. Às vezes a minha prioridade é minha pequena, né, em casa. Mas assim, hoje o que eu tento fazer, Patrone, nas redes sociais, assim, é tentar me aproximar, mas de uma maneira tranquila, correta, e que eu julgue que eu tô fazendo um bom trabalho ali. Vejo muita gente se jogando ali, em busca de likes, não é o meu métier, não é o que eu quero, tá? Não acho que as pessoas que fazem isso estão erradas, não, longe de mim julgar, não é isso. Mas o que eu quero para mim, Fernando, pesquisador da Embrapa, que está à frente da Abrats e que está participando dessas feiras, que escuta as demandas de um setor tão engajado como esse da produção de sementes, então eu penso que a minha função hoje é engajar nessas mídias, mas trazendo comunicação com coisas de fato de qualidade. As pessoas quiserem ver lá o Fusca do Fernando, deve estar postado lá na rede social de alguma forma, deve achar essas fotos aí. Te acha como lá? Fernando Henning? Como é que você tá? Fernando_Henning, tá? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Vou procurar, se não tiver foto Fusca aí, já fica a dica para você postar o Fusca. Rapaz, acho que não tá. Pois Vou colocar. Fernando, cara, quero te agradecer por esse bate-papo super tranquilo aqui, né? Acho que a grande magia do podcast, né? Quando o Paulo Ozaki e o Ângelo Zelame, eu sempre repito isso aqui, que foram os incentivadores para que eu tirasse essa ideia do papel, cobraram muito, isso lá em 2021, né? A gente está com 5 anos já de podcast e é justamente essa possibilidade que a gente tem de ouvir um pouco mais das histórias das pessoas que a gente conhece, né? Que a gente eventualmente na correria conversa pouco, mas é justamente poder dedicar um tempo a bater papo, a contar a história e a dividir conhecimento, o nosso conhecimento, que vai certamente ajudar a enriquecer outras pessoas também. E assim a gente vai criando uma grande rede de informação compartilhada. Cara, obrigado por fazer parte dessa história, tá aqui conosco, né? Dividir conhecimento, sucesso aí, não só na Abrats, na pesquisa junto à Embrapa Soja, no Congresso, mas também em toda a tua jornada aí, que eu tenho certeza que pessoas do bem como você, como tantos outros pesquisadores, vão só enriquecer a nossa agricultura e nossos resultados. Obrigado, Patrone, obrigado pelas palavras e obrigado pelo convite. Eu espero que a gente tenha conseguido passar para esse público aí, que a gente tanto respeita, né? Um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do que a gente é aí. Obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.